Vamos atualizar a situação do tempo. Começo da manhã de hoje foi marcado por bastante vento, chuva, granizo, temporal que pegou algumas cidades, principalmente da região da MAI, que é a Associação dos Municípios do Alto Irani. O pessoal lá passou agonia, hein? Em Bom Jesus, o granizo destelhou casas, barracões e empresas da cidade e do interior. E eu quero conversar agora, diretamente, que já pode colocar no ar aqui, eu vou conversar com a Defesa Civil através do Peri. E vamos saber um pouco mais como está esse trabalho. O Peri, o coordenador regional ali da Defesa Civil da Regional Xanxerê. O Peri, estava programado essa virada de tempo dessa maneira aí? E como estão os trabalhos até agora? Boa tarde, seja bem-vindo no Balanço. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, dá uma ajustadinha no áudio do Peri aí, que está cortando o áudio dele, para que a gente possa ter uma conversa clara aqui para saber um pouco mais. Hoje de manhã era mais ou menos, eu acredito que umas 5h40, mais ou menos, 5h30, o vento começou mais forte. Olha só o que ficou de estrago aí para a região de Bom Jesus, Ouro Verde, aí próximo de Abelardo Luz, né? Praticamente destruiu o telhado dessa oficina, hein? Olha a quantidade de gelo que se acumulou em algumas regiões, né? Nós tivemos várias cidades que registraram isso aí, porque, como eu dizia, logo após aquele vento forte, já veio uma quantidade de chuva e o granizo veio na sequência, né? Aí o cidadão está no interior, amargando um monte de prejuízo na pandemia, e veio uma chuva e faz um estrago daquele ali, ó. É do sujeito que ele larga a mão do trabalho, né? Agora o Peri já está ajustadinho, junto com a nossa produção. Voltando ao raciocínio aqui, Peri, perdão aí pelo atrapalho, mas assim, a respeito desse trabalho, o que foi feito até agora e estava previsto realmente o tempo mais severo? Então, Eduardo, como a gente falou, nós tínhamos a previsão meteorológica, né, para que a gente tivesse o risco de temporais isolados. Na madrugada já emitimos alguns alertas meteorológicos, inclusive alertas com risco de atenção e de alerta máximo. E, infelizmente, nós tivemos dentro da Regional Xanxerê, dos 20 municípios que nós atendemos, 9 que foram afetados de forma direta pelos ventos fortes e principalmente pelo granizo. Para que você tenha uma ideia, o município de Bom Jesus, Ouro Verde, Lajeado Grande, Ipuaçu, São Domingos, Entre Rios, Xanxerê, Marema e Abelardo Luz são os municípios que tiveram maior quantidade de danos. Temos municípios que ainda estão no levantamento dessa situação, e é importante dizer que alguns municípios, né, como Faxinal dos Guedes, Vargião e São Bernardino, tiveram pequenos danos, como queda de árvores ou situações localizadas. Até o momento, as equipes estão em campo. Já se fez o primeiro atendimento com o que a gente chama dos telhados temporários, que são as lonas. Já estivemos nos municípios de Bom Jesus, Ouro Verde, São Domingos e Entre Rios, fazendo o primeiro contato e prestando o atendimento inicial da Defesa Civil de Santa Catarina. E agora estamos no projeto de continuidade dos trabalhos para que se possa fazer a identificação de quem foi afetado e, de forma complementar, auxiliar os municípios na resposta a esse evento. Peri, o que mais estragou? Foi a quantidade de chuva? Foi o granizo ou a velocidade do vento? O que mais nós temos registros, infelizmente, é a quantidade de granizo. Para que você tenha uma ideia, em alguns municípios, nós chegamos a registrar granizos com intensidade de mais ou menos o tamanho de um ovo. Então, as diversas estruturas, mesmo de 6 milímetros, em alguns locais, né, como o posto da Polícia Rodoviária Estadual, que lá ele possui um caletão, até esse, que é altamente resistente, ou tem uma resistência maior, acabou não resistindo à intensidade, né, do tamanho das pedras e gelos que ocorreram com o granito. Você imagina que a contabilidade final de todo esse prejuízo e também o número de pessoas atendidas e tudo mais ocorra até quando? Nós estamos nesse levantamento inicial, né? Nós acreditamos que até o final da tarde nós já tenhamos os números parciais, né? Porque é importante dizer que é um dano que ele exige um levantamento de campo bastante apurado para poder identificar quais foram as famílias, quais são os danos que são apresentados, porque muitas vezes é fácil de dizer, né? Ah, foi o meu telhado todo. Mas quando se vai fazer o levantamento, é uma condição parcial. E também para que a gente possa fazer uma resposta qualificada. Como eu falei anteriormente, a primeira resposta são os telhados temporários, que é a distribuição de lona. Para que você tenha uma ideia, dentro da regional nós temos, né, um estoque mínimo de 20 rolos que foram distribuídos de imediato para os municípios que foram afetados. Nós temos municípios que já gastaram
essa quantidade, né, o próximo disso, e esse levantamento até o final da tarde deve ser implementado para que a gente já possa fazer o encaminhamento dos itens de assistência humanitária. Também é importante dizer, Eduardo, que nós temos municípios que estão fazendo esse levantamento e devem decretar a situação de emergência. Tem risco ainda para a comunidade, outro temporal, outro granizo ainda para as próximas horas? Segundo, né, a nossa coordenadoria monitoramento e alerta, nós temos um risco baixo, né, para a condição de temporais aqui na nossa região, mas fico alerta, né, que acompanhe, né, através das redes sociais, através da nossa página oficial do Defesa Civil, os alertas meteorológicos emitidos. E também é importante dizer que nesse momento do ano, né, Eduardo, nós temos aí a passagem para a primavera. Ela é característica dessas tempestades que muitas vezes acontecem de forma isolada e pontual. Então, não se descarta sempre a atenção de toda a comunidade, porque a gente pode ter esses registros de forma muito isolada. Luciano Peri, coordenador da Defesa Civil de Xanxerê, obrigado pela disponibilidade e um bom trabalho aí, meu irmão, tá certo? As ordens sempre e a Defesa Civil somos todos nós. Valeu, está aí alertando a nossa comunidade, informando. Gente, em Ceará também teve estrago. Corpo de Bombeiros lá fez o corte de uma árvore que trancava parcialmente uma rua no centro da cidade. Atendeu o incêndio num fio elétrico de alta tensão que pegou um raio no bairro Garguete. E nesse mesmo bairro aí, o pessoal atendeu alguns destelhamentos e entregou lonas. Foram entregues mais ou menos 100 metros quadrados de lona para auxiliar a comunidade. Não teve, pelo menos no relatório, registro de pessoa ferida. Em Campo Herê, manhã de hoje foi de limpeza. Depois da chuva forte, o granizo, SC-305 ficou parcialmente interditada, porque, você veja aí, ó, teve um volume grande de água que se acumulou na pista, aí veio terra, veio barro, veio todo tipo de tamanho de pedra, veio entulho, na verdade, e prejudicou o local. É uma curva, fica entre Campo Herê e São Lourenço do Oeste, quilômetro 22, ali na linha mais conhecida como a linha Santinha, né? Aí o bombeiro foi lá, fez a limpeza total. Olha a vegetação aí. Isso aí fica liso pra caramba, rapaz, no asfalto, hein? Mas mesmo com a limpeza hoje de manhã, aí o pessoal da segurança alerta, cuidado ao transitar pelo local.